Vamos lá, gente, para mais um aulão aqui com perguntas e respostas no bate-papo aqui para tirar dúvidas. Venha fazer parte desse time que é o ICD Concursos, onde é rumo à aprovação. Então venha conosco fazer parte e justamente realizar o seu sonho. Vem para a ICD, você também. O objetivo dessa aula é justamente esclarecer algumas dúvidas e fazer esse bate-papo de perguntas e respostas para que vocês possam estar dando uma revisão geral em tudo aquilo que a gente já viu. A disciplina informática, o assunto perguntas e respostas 2. O que é um sistema operacional? É um software que gerencia recursos de hardware e fornece serviços para programas. Então, se perguntarem de uma forma sucinta e estiverem lá nas opções, seja ela para descrever ou seja ela para assinalar, um sistema operacional é um software que gerencia recursos de hardware e fornece serviços para programas. Então, é um software que ele tem duas funcionalidades, tipo a parte física e justamente a parte interna, que é onde fica fornecendo esses serviços para os programas. Então, olhando para esse notebook, então eu tenho aqui o teclado, que é do hardware, que ele vai fornecer serviços para o programa que eu estou trabalhando, que é justamente o PowerPoint apresentando para vocês. Quais os principais componentes de um sistema operacional, gente? Então, é o kernel, gerenciador de processos, gerenciador de memórias, gerenciador de arquivos e a interface do usuário. Então, se a gente olhar aqui, então esses são os principais componentes de um sistema operacional. Então, poderia dizer assim, ó, abaixo, cite ou marque um X em alguns dos componentes do sistema operacional. Então, pode cair qualquer um desses. Então, assim, é bom que vocês deem uma lida, uma relida, para que vocês possam ter em mente que o kernel, gerenciador de processos, gerenciador de memórias, gerenciador de arquivos e interface do usuário, eles fazem parte justamente do sistema operacional de um computador. Quais os tipos de sistemas operacionais? Monotarefa, multitarefa, monousuário e o multiusuário. Esses são os tipos de sistemas operacionais. O Windows. O que é o Windows? Qual é o primeiro sistema operacional da Microsoft? O MS-DOS, 1981. Então, a gente vai estar vendo aqui algumas questões referentes ao Windows. Então, assim, se a gente fosse olhar de onde saiu essa pergunta, é justamente de tudo que vem a ser o Windows. Qual é a versão mais recente do Windows? O Windows 11. O que é o gerenciador de tarefas do Windows? Uma ferramenta para gerenciar processos e recursos do sistema. É lá onde a gente verifica como é que está a funcionalidade da memória interna, como é que a gente vê o disco rígido, como é que a gente vê as tarefas que estão abertas, quem está mais consumindo da minha memória, como é que está toda essa parte da transição. Agora vem algumas perguntas sobre a Linux. Quem criou a Linux? Linus Torvald, em 1991. Então aqui a gente tem o ano que ele foi criado, desenvolvido, e nós temos o autor. Qual é a principal licença da Linux? GNU, General Public License. Abre parênteses, GPL. Quais são as distribuições mais populares do Linux? Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS e OpenSUSE. Agora, da MacOS, que é justamente da Apple. Qual é o sistema operacional da Apple? macOS. Qual é a primeira versão da macOS? Mac OS em 2001. O que é o Finder no Mac? O gerenciador de arquivos. Agora a gente vai para algumas perguntas sobre segurança. Então, o que é um firewall? Um sistema de segurança que controla acesso a redes. Então, trazendo para cá para a realidade, então é o sistema que vai nos proteger contra qualquer dano, seja ele com vírus ou seja com algum ataque cibernético. Qual é o objetivo de um antivírus? Proteger o sistema contra a malware, que são justamente esses vírus, que podem vir destruir os nossos arquivos ou até mesmo acabar com a parte interna do computador, seja ele levar justamente esse dano para um servidor e assim sucessivamente. E o que é criptografia? É a técnica para proteger os dados com códigos. Então, quando a gente lá aceita que a gente quer proteger através da criptografia, a gente está fazendo com que nossos dados eles fiquem de uma forma com códigos para que ninguém consiga desvendar. Não que não tenha hackers que vão conseguir, mas a dificuldade vai ser imensa. Pergunta sobre o hardware. Qual é a função da memória RAM, gente? A resposta: armazenar dados temporários. Qual é a função do processador?
executar instruções. Então eu mando as informações e ele justamente executa conforme eu queira, conforme eu dite, conforme eu digite, conforme eu procure justamente jogar essas informações. Qual é a função do disco rígido, gente? É armazenar dados permanentemente. Então, o disco rígido é a minha memória do computador. Eu venho aqui, termino essa apresentação, eu vou lá, dou Ctrl S, eu salvo e de repente ele vai aqui, ó. Ele está armazenado. Ah, se eu deletar ele vai sumir, mas enquanto eu não deletar ele vai estar aqui. Então, permanentemente ele vai continuar aqui. Qual é o sistema operacional utilizado pelos Correios? Windows, Linux, Mac ou Android? O sistema operacional seria o Windows, gente. A gente vai estar entrando agora em uma demanda, em uma bacatela de questões justamente apropriadas para os Correios. Qual é o objetivo do sistema de gerenciamento de encomendas dos Correios? Controle de estoque, gerenciamento dos clientes ou rastreamento de encomendas? Todas as opções. Então ele controla o estoque, seja ele com correspondência, com insumos, com qualquer coisa que seja. Quando se diz insumos, são as matérias-primas que eles possam estar fazendo seus envios. Gerenciamento de clientes. Hoje os Correios ele vende até chips, então da própria empresa. Então assim, eles gerenciam seus clientes também através dos cadastros. Então é justamente essa questão. E o rastreamento de encomendas, onde você vem aqui, coloca seu código de rastreio e você consegue justamente verificar onde está a sua encomenda. Então todas as respostas estão corretas. Qual é a tecnologia utilizada para rastrear encomendas nos Correios? RFID, GPS, código de barras ou QR Code? É justamente um código de barras. Se você vê lá, quando você vai lá e posta um material, seja ele lá pelo SEDEX 10, ou seja ele pela uma carta simples, e se você quiser registrar, ele justamente vem com um código de barras colado em um papel. Qual é o componente responsável por armazenar dados permanentemente? Memória RAM, disco rígido, processador ou placa-mãe? O disco rígido, gente. Qual é a função da impressora nos Correios? Imprimir etiquetas, imprimir relatórios ou imprimir cartas? Todas as opções. Qual é o dispositivo utilizado para ler códigos de barras? Leitor de código de barras, scanner, impressora, teclado. Se a gente olhar direitinho, um scanner ele pode escanear, né, informações. Mas na realidade aqui o que a gente está dizendo é códigos de barra. Então é o próprio leitor. Qual é o sistema de gerenciamento do banco de dados utilizado pelos Correios? MySQL, Oracle, SQL Server ou PostgreSQL? Justamente o SQL Server. Qual é o software utilizado para criar relatórios nos Correios? Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft SQL Server Reporting Services ou Tableau? Seria a letra C. Microsoft SQL Server Reporting Services. Qual é o sistema operacional móvel utilizado pelos Correios? Android, iOS, Windows Mobile ou Linux? Quando a gente fala o sistema operacional móvel é o serviço de entrega. É o carteiro indo na sua casa fazer a entrega. O operacional móvel é o Android. O Windows é a parte interna. Então, a parte interna de lá, a parte administrativa, a parte que faz postagens dentro dos escritórios, dentro das localidades, o Windows. A parte móvel, que é justamente essa parte que engloba a entrega, seria Android. Qual o objetivo da criptografia nos Correios? Proteger dados, autenticar usuários, controlar acesso ou todas as ações? Todas as ações. Então, ele ao mesmo tempo que protege, ele autentica os usuários e ele controla os seus acessos. Qual é o protocolo de segurança utilizado para a transmissão de dados nos Correios? HTTPS, FTP, SSH, SFTP. Seria a letra A, HTTPS. Então, o protocolo de segurança que tem para transmitir os dados. Qual é o software utilizado para proteger contra vírus nos Correios? O antivírus, firewall, anti-malware. Todas os anteriores. Então, a letra A, a letra B e a letra C estão corretas. Qual é o dispositivo utilizado para armazenar dados permanentemente e é portátil? Memória RAM, disco rígido, CD-ROM ou pendrive? Seria o pendrive. Então eu trago as informações, abro aqui, apresento, os dados estão ali permanentemente, né? E daqui eu saio, tiro e vou para um outro computador, coloco e levo minhas informações. Qual é a função da placa-mãe? Armazenar dados, processar informações, controlar dispositivos ou todas as opções?
controlar dispositivos. É a placa-mãe que faz justamente essa secção de informações. Ela leva para cá, ela vai para lá, ela vem para cá, controlando tudo. Aí ela bugou, ela vai e trava. Qual é o sistema operacional mais utilizado? Apesar da gente ter o Windows, Linux, Mac e o Android, até hoje o Windows ele é o sistema mais utilizado, por ser o sistema mais completo, por ser o sistema que oferece recursos, oferece o suporte e oferece tecnologias e aplicativos que acabam trazendo para os usuários uma maior segurança, uma melhor forma de trabalhar. Qual é o software utilizado para criar documentos, gente? O Excel, o Word, Microsoft PowerPoint e o Adobe Photoshop. Seria o Microsoft Word, gente. Então a gente tem a letra A, que são planilhas, são tabelas, são dados sistêmicos. A gente tem o Word, que faz textos, faz cartas. A gente tem o PowerPoint, que faz justamente essa questão das apresentações. O Adobe Photoshop, que faz edições de fotos. Qual é o software utilizado para criar planilhas? Seria justamente o Excel, gente. Então, Excel planilhas, recapitulando o Word texto, PowerPoint apresentações, Adobe Photoshop, edições de fotos. Qual é o software utilizado para criar apresentações? PowerPoint. E de novo, aí vem aqui, qual o software utilizado para criar gráficos? Microsoft Excel. Qual é o protocolo de segurança para a transmissão de dados? HTTP, HTTPS, FTP ou SSH, seria HTTPS. Então, se a gente olhar direitinho, essa pergunta estava lá atrás, mas bem dirigida e direcionada para os correios. Aqui ela está de uma forma solta. Então, se a gente for dizer qual é o protocolo de segurança para a transmissão de dados, é justamente o HTTPS. Quando eu venho aqui colocar HTTPS e justamente coloco as informações que eu quero, ela faz essa transmissão, ela faz essa interligação, ela linka informações. Qual é o software utilizado para navegar na internet? Google Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Edge ou todos os anteriores, todos. Google Chrome é justamente o sistema de navegação da internet da Google. Mozilla Firefox é próprio e o Edge também. Qual é o dispositivo utilizado para proteger redes? Firewall, antivírus, router e tweet. Aqui a gente tem a pergunta mais específica. O que protege as redes contra qualquer uma ameaça seria a firewall. Qual é o tipo de malware que solicita resgate? É aquele que justamente é como se fosse um sequestrador. Eu roubo tuas informações ao mesmo tempo que eu quero que vou te devolver. Para isso você vai ter que arcar com algum custo. Então é o vírus, warning, trojan ou ransomware. Então seria a letra D, ransomware, que é justamente onde faz essa questão de tipo, é o sequestro. Eu pego e quero um resgate para poder te devolver as informações. As demais são vírus, elas vão acabar acabando com as tuas informações. E essa não, essa tem alguém por trás dela. Não que os vírus, o Warn e o Trojan não tenham, mas aqui é diferente. Aqui é justamente eu roubo tuas informações de um servidor com todas as tuas informações, tipo de uma empresa, e vou fechar a folha de pagamento do 13º, que é até amanhã. Um exemplo. Então eu vou hoje e roubo tuas informações. Se você não fizer o último pagamento, que é até amanhã, pelo banco, então você vai pagar uma multa. Então aí vem aquela negociação. Então assim, eu te devolvo tuas informações e ao mesmo tempo que você vem e me paga. E vem justamente essa questão. A gente tem muito isso daí com os hackers, né, gente? Qual é a sigla para Hypertext Markup Language? HTML, CSS, JavaScript ou XML? Seria a letra A, HTML. Qual é o componente responsável por processar informações? Memória RAM, disco rígido, placa-mãe ou processador? Seria o próprio processador. Memória RAM vai armazenar, disco rígido é o que vai fazer com que isso aqui funcione sem parar. Placa-mãe vai justamente estar dando ali os comandos e vai estar ali, ó, justamente ela é a que comanda todas as ações e um processador ele vai estar ali, processando as minhas informações. Então aqui ao mesmo tempo, quando eu venho aqui com a setinha ou quando eu dou um Enter, eu estou processando uma informação, mandando para a placa-mãe absorve e daí direciona para que o slide possa ser transmitido. Aqui, dicas para concurso, gente. Primeiro, estude os conceitos básicos de informática. Por quê? Você sabendo o conceito, se vier qualquer uma pergunta, seja ela
de uma forma clara e objetiva, como marcar o texto, ou seja ela de uma forma como, por exemplo, se essa pergunta ela tem mais de uma resposta, e de repente eles não vão dar mais de uma resposta, vão dar apenas uma, para que vocês possam justamente enumerar lá a letra que tem essa resposta. Então, como eu sei do conceito, eu vou me sair bem. Segundo, conheço os sistemas operacionais e software utilizados pelos Correios. Então, assim, pode ter algo específico justamente para que possa fazer com que o diferencial seja o conhecimento pela empresa na qual vocês estão prestando o concurso. E familiarize com as tecnologias de segurança e hardware. Então, de um lado eu tenho que ver essa questão da segurança, do outro do hardware. Então, assim, primeiro, gente, estudem. Vejam lá, são os conceitos básicos de informática, não vai cair nada avançado, mas ao mesmo tempo, o sistema básico é complexo. Porque o sistema básico é justamente os termos, são as definições, são as descrições. Então, segundo, eu preciso conhecer os dados da empresa na qual eu quero concursar. Então, se eu vou fazer um processo seletivo em uma determinada empresa, o mínimo que eu tenho que fazer é saber dados dessa empresa. O máximo é justamente pegar todos os pontos principais dessa empresa e poder estudar. Então, quando eu estudo, quando eu memorizo, automaticamente eu já sei dessas informações. E o terceiro é familiarizar-se com as tecnologias, gente. Então, nesse caso, como tem essa questão, tudo bem. Mas para os outros casos, a gente precisa também entender. A gente precisa ter, tipo, ser culto com algumas coisas e, tipo, a gente hoje trabalha muito com a informática. Então, assim, é necessário que a gente saiba, pelo menos, para que serve um processador, o que é um hardware, o que é um software, o que é a memória RAM, então, o que é um HTTML e assim sucessivamente, gente. Boa sorte.